E aí, pessoas, estamos aqui novamente, voltando agora aos vídeos de conteúdo. Dessa vez vamos iniciar os vídeos do terceiro bimestre, já que agora temos o material, né? Hoje nós vamos dar início ao primeiro tema do capítulo Guerra Fria, tá? Esse é o primeiro assunto do terceiro bimestre e já é para começar com chave de ouro, porque Guerra Fria é um assunto muito polêmico e que, de certa forma, nós vivemos até hoje um tipo de Guerra Fria, só que de padrões diferenciados em relação a esse que nós vamos estudar hoje. Antes da aula começar, eu vou querer que vocês vão buscar o livro de vocês, para que vocês vão se situando ao longo da minha explicação e vendo os pontos em que eu vou ler alguns trechos e aí vocês possam acompanhar. Então, vão lá buscar o livro de vocês, eu vou esperar aqui, peraí. Pronto, enfim, abram o livro na página 215 e vamos dar início à explicação do capítulo Guerra Fria, tá? Por que o nome é chamado de Guerra Fria? Porque não houve um confronto direto entre os dois principais inimigos. Quem eram os dois principais inimigos da Guerra Fria? Estados Unidos e União Soviética, os dois países responsáveis por acabar a Segunda Guerra Mundial, né? A União Soviética foi o país que derrotou o Hitler, né? Esqueci agora o nome do cara, diga aí. A União Soviética foi responsável por derrotar o Hitler, já os Estados Unidos foram os responsáveis por derrotar o Império Japonês, além de somar forças para derrotar também o Mussolini. Inclusive o Brasil ajudou a isso também. E aí a Guerra Fria, ela vai de 1945, que é quando acaba a Segunda Guerra Mundial, até 1991, que é quando deixa de existir a União Soviética, né? Hoje em dia não existe mais, hoje em dia é a Rússia, entre outros países menores, tá? E aí a Guerra Fria justamente porque eu falei, nunca existiu um conflito direto entre Estados Unidos e Rússia, ou Estados Unidos e União Soviética. Até porque eles temiam isso, eles não queriam que isso acontecesse. Porque naquela época os Estados Unidos já tinham o controle de armas nucleares, já que eles enviaram armas nucleares para o Japão, como a gente sabe, de Hiroshima e Nagasaki. E aí, com o passar do tempo, a União Soviética também desenvolveu armas nucleares. Depois disso veio Inglaterra, depois disso veio China, Israel, entre outros países que também desenvolveram armas nucleares. Além disso, durante uma época chamada Corrida Armamentista, onde esses países se apressaram em desenvolver tecnologia para produzir armas mais sofisticadas e mais letais, foi desenvolvido também a bomba de hidrogênio, que é bem mais forte que a bomba atômica, tá? Então, acontecer uma guerra mundial, por exemplo, nesse contexto, isso eu falo até os dias de hoje, acontecer uma guerra mundial agora é como se fosse o fim do mundo, porque esses países possuem as armas nucleares. Então você imagina como seria um país enviando para outro várias armas nucleares. Isso não iria dar certo, né? Várias bombas nucleares. Então, o início da Guerra Fria, ele já se dá durante a Segunda Guerra Mundial ainda está rolando. Tá? Foram organizadas algumas reuniões. A Conferência de Yalta, depois a Conferência de Potsdam e, por último, teve a conferência também que organizou de que forma o mundo iria funcionar, o mundo iria se organizar depois da Segunda Guerra Mundial sem a bagunça feita pelo Hitler. E aí, em uma dessas reuniões, eles dividiram, inclusive, a Alemanha, que era o berço do Hitler. E é por isso que vai surgir depois o chamado Muro de Berlim, né? Um muro que dividiu a capital da Alemanha, Berlim, em dois. De um lado, apoiado pela União Soviética e do outro lado, apoiado pelos Estados Unidos. Quais são os pontos extremos desses dois países que lideraram a Guerra Fria? Principalmente sua ideologia política.
A União Soviética, ela vai levar como ideologia política o socialismo. Já os Estados Unidos, como a gente sabe, é o berço do capitalismo. Então, os países que vão apoiar ou que vão estar juntos com a União Soviética vão seguir tendências socialistas. Já o país que seguir os Estados Unidos vão seguir tendências capitalistas. É nessa época que começa a chamada perseguição aos comunistas, né? Quer dizer, já existia desde antes, desde 1917 mesmo, com a Revolução Russa. O Hitler fez perseguição aos comunistas, mas durante a Guerra Fria isso foi muito forte, né? Principalmente em países capitalistas que tinham partidos comunistas. Inclusive, foi durante a Guerra Fria que aconteceram vários regimes militares, inclusive o nosso, né? Que durou de 64 a 85. Mas aí é outro assunto. Então, a capital Berlim, ela foi dividida, né, entre os países vencedores da Segunda Guerra Mundial, que foi quem? União Soviética, Estados Unidos, França e Inglaterra. Como França e Inglaterra estavam fragilizados por causa da Segunda Guerra Mundial, eles estavam precisando da ajuda dos Estados Unidos. Então, basicamente, a Alemanha ela ficou dividida para um lado dos Estados Unidos e um lado da União Soviética, tá? O muro, ele foi preciso erguer o muro, porque no início da divisão, sem o muro, algumas pessoas do lado socialista começaram a se mudar para o lado capitalista. Por quê? Porque o lado capitalista ele começou a se reconstruir de uma forma mais rápida. Por quê? Porque nessa época os Estados Unidos criou um plano de recuperação econômica chamado Plano Marshall. Isso fazia com que os países de orientação capitalista recebessem investimentos a custos baixos. Já a União Soviética também cria um projeto econômico chamado de Comecon. Só que assim, inicialmente, a curto prazo, o Plano Marshall ele dava resultados mais rápidos do que o Comecon. Então, as pessoas elas se sentiam atraídas mais para o lado capitalista, porque gerava um emprego mais rápido, do que ficar segurando o lado socialista da coisa. Quando o governo socialista percebeu que estava acontecendo muitas mudanças, eles resolveram erguer o muro para proibir essa mudança para o lado capitalista, tá? Então, planos econômicos, Plano Marshall dos Estados Unidos e o Comecon da União Soviética, ambos tentando ajudar os países que eram seus aliados durante a Guerra Fria. Durante a Guerra Fria aconteceram alguns conflitos de grandes proporções. O livro aqui de vocês, eles destacam dois. Na página 217 ele vai falar da Guerra da Coreia e na página 218 vai falar da Guerra do Vietnã. A Coreia, durante a Segunda Guerra Mundial, ela estava sob o controle dos japoneses, né, que estavam com a sua política imperialista. Quando acabou a Segunda Guerra Mundial, o Japão, obviamente, perdeu o território da Coreia. E aí, esse território ele foi dividido em dois. Coreia do Norte, com influências socialistas, e Coreia do Sul, com influências capitalistas. O que acontece? No início dos anos 50, os líderes da Coreia do Norte, incentivados pela vitória do socialismo na China, um ano antes, resolveram tentar reunificar a Coreia, já que antes ela era unificada, antes das atrapalhadas do Japão, das invasões do Japão, sobre um regime socialista desencadeando um conflito armado. Então, estavam divididos, só que em um determinado momento, a Coreia do Norte resolveu unificar as duas Coreias e assim invadiu a Coreia do Sul. O que aconteceu com isso? Os Estados Unidos, vendo aquele movimento, recorreu à ONU para que a ONU liberasse que fossem enviadas tropas para a Coreia do Sul para libertar a Coreia do Sul da Coreia do Norte, tá? E aí o que acontece? As tropas são enviadas, liderados por Inglaterra e Estados Unidos, né, sobre a bandeira da ONU, e aí eles conseguem expulsar os norte-coreanos da capital da Coreia do Sul. Só que o que acontece? A ONU tinha determinado que o correto era expulsar, quando chegasse na fronteira, parava por ali, porque tinha que respeitar a divisão. Mas isso não foi feito. As tropas do Sul
começaram a invadir o norte como se fosse uma vingança. Nesse momento, quem entra na guerra vai ser a China, que era socialista também, né, e apoiava a Coreia do Norte. A China tinha medo que, se deixasse as tropas capitalistas subirem, depois eles fossem invadir o território chinês. Então a Guerra da Coreia começou a ganhar proporções gigantescas com o envolvimento de vários outros países. Devido à grande quantidade de mortes que foram alcançadas nesse conflito, estima-se que 4 milhões de pessoas morreram. Um cessar-fogo foi estabelecido em 1951. Então parava os tiroteios, né, cessar-fogo. E aí, 2 anos depois, ou seja, em 1953, começaram negociações de paz que levaram o fim da Guerra da Coreia em 27 de julho de 1953. E até hoje, os dois países eles são divididos. Lado norte, apoiado de origem de ideologia socialista, e o lado sul de ideologia capitalista. Além da Coreia do Norte, teve além da Guerra das Coreias, teve a Guerra do Vietnã também. O Vietnã, antigamente, ele era de um território chamado Indochina. Só que depois da Segunda Guerra Mundial, essa Indochina, ela foi fragmentada, tá? E aí, inicialmente, o Vietnã, ele também foi dividido em Vietnã do Norte e Vietnã do Sul. E assim como aconteceu nas Coreias, o Vietnã do Norte resolveu invadir o Vietnã do Sul. Mas qual foi a diferença dessa história? Quando as tropas dos Estados Unidos foram enviadas para o Vietnã do Sul, o Vietnã do Norte conseguiu resistir bastante. E qual a diferença disso tudo? O Vietnã do Norte ele era socialista, o Vietnã do Sul ele era capitalista, mas dentro do Vietnã do Sul tinha um partido socialista também, um grupo socialista. Então, os capitalistas eles eram minorias, tanto no Vietnã do Norte como no Vietnã do Sul. E aí, quando os Estados Unidos, junto com a ONU, envia suas tropas, eles não conseguem destruir a oposição socialista. Quando vocês ouvirem a conversa de que os Estados Unidos nunca perderam a guerra, podem falar, perderam a guerra do Vietnã. Porque foi uma guerra que realmente eles não conseguiram vencer. Eles passaram muito tempo no território vietnamita, a população dos Estados Unidos começou a cair em cima. É nessa época que surge a contracultura, que está na página 219, em que a população hippie, paz e amor, né, começa a pressionar para que os Estados Unidos retire suas tropas do Vietnã. Porque como eles não estavam mais conseguindo derrotar os exércitos, eles estavam enviando bombardeios, eles estavam matando civis, né, pessoas que não estavam em conflito. Tem a estimativa aqui, estima-se que durante a guerra, mais de 50 mil homens morreram do lado dos Estados Unidos e mais de 2 milhões entre os vietnamitas. E aí chegou o momento em que a ONU e a política mundial resolveu ordenar que as tropas dos Estados Unidos fossem retiradas do Vietnã. E aí, com essa retirada, o Vietnã ele foi totalmente unificado, liderado pelos nortistas, né, pelos socialistas, e até hoje o Vietnã é um país socialista. Ainda na Guerra Fria tem a corrida espacial e a corrida armamentista. Né, armamentista eu já falei um pouco, que no caso é a intensificação de investimento tanto da União Soviética como dos Estados Unidos para desenvolver cada vez mais armas poderosas e letais. Né? E a corrida espacial é aquela corrida em que os dois países tentam mostrar quem possui mais tecnologia. Quem sai na frente é a União Soviética, lançando o Sputnik 1 e o Sputnik 2, que eram satélites. Né? E no Sputnik 2, a União Soviética já envia um ser vivo ao espaço, que é a cadela Laika, mas depois os Estados Unidos conseguem quebrar todas as barreiras enviando o Apollo 11 com Neil Armstrong, né, o primeiro homem a pisar na Lua. Antes disso, teve o Yuri Gagarin, que era da União Soviética e chegou a entrar em órbita. Ele foi até o espaço, mas ele não pisou na Lua. Depois, os Estados Unidos enviam o Apollo 11 e faz com que o homem pise na Lua. Esse capítulo ele é um pouco extenso, com muitos detalhes, com muitos assuntos. Vocês vão ter que ler esses assuntos, né? Porque a Guerra Fria é um assunto muito importante.
E aí, como vocês sabem, no final do capítulo possuem 20 questões para vocês responderem. Vão ter uma semana para me entregar. Qualquer dúvida, pessoas, vocês já sabem como funciona. Me procurem que eu estou a postos. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, deixarem o like, ativarem o sininho e... Valeu, pessoas!